Olá, meus queridos amigos, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao canal RN, o seu canal de notícias aqui no YouTube. Eu quero convidar para você se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho das notificações, deixar o seu like também, o seu comentário. Pois é, o INSS paga hoje, terça-feira, dia 4 de julho de 2023, as aposentadorias e pensões para quem recebe um salário mínimo, R$ 1.320, que tem o NIS terminado em 7. Ou seja, se você é aposentado e o seu benefício é correspondente a um salário mínimo e tem o NIS terminado em 7, o pagamento está liberado no dia de hoje, terça-feira. É importante ressaltar aqui que beneficiários do BPC, benefício da prestação continuada, o conhecido LOAS, que tem o NIS terminado em 7, também tem o pagamento liberado no dia de hoje. Já se você é aposentado ou pensionista e o valor da sua aposentadoria ou da sua pensão for superior a R$ 1.320, aí você também tem o pagamento liberado no dia de hoje, se você tiver o NIS terminado em 2. Em ambos os grupos de aposentado, recebe hoje a segunda parcela do 13º salário. Só para você ter uma ideia, mais de 60 bilhões de reais foram destinados pelo governo federal para cobrir, para pagar o 13º salário dos aposentados e dos pensionistas. Olha, meus amigos, dando sequência ao nosso primeiro boletim informativo aqui no canal RN, essa matéria aqui, inclusive, ontem foi destaque no Jornal Nacional, sobre a questão da fila da perícia médica do INSS. Mais de 1 milhão de brasileiros estão na fila à espera de perícias médicas no INSS. O número é 14 vezes maior que o registrado em dezembro de 2022. O que aconteceu? Logo que o presidente Lula assumiu, a população brasileira, principalmente aquelas pessoas que necessitam, que precisam de uma resposta do INSS, estavam na expectativa que essa fila pudesse reduzir ou, quem sabe, até desaparecer de uma vez por todas. Mas, infelizmente, por enquanto, não é bem isso que está acontecendo. A fila está 14 vezes maior do que foi registrado em dezembro de 2022. Em dezembro de 2022, só para você ter uma ideia, 930 mil pessoas aguardavam por uma perícia médica. O número foi crescendo e passou de 1 milhão já em maio desse ano de 2023. Olha, gente, de cada 10 pessoas, 8 esperam há mais de 45 dias por uma perícia médica. Mais da metade delas não tem nem a perícia inicial, por isso acabam não recebendo o benefício. É aquilo que eu falo, gente. A fome não espera. O que acontece? De repente, a pessoa acabou ficando adoentado, necessitando de um auxílio-doença, mas não consegue passar pela perícia médica do INSS e muitas vezes precisa de ajuda de familiares para poder manter a sua subsistência durante esse período que está doente e, ele estava trabalhando, ele tem direito a receber o auxílio-doença, mas por causa dessa fila ele tem o seu direito desrespeitado. Essa que é a grande realidade. A Associação Nacional dos Peritos Médicos diz que 30% dos pedidos poderiam ser descartados porque usam CPFs de quem não trabalha, crianças ou aposentados, por exemplo, e defende a adoção emergencial do atestado médico para reduzir a fila, como já foi usado, E o secretário... bom, gente, aqui a questão do próprio sistema, já poderia, como a Associação Médica, a Associação dos Peritos Médicos diz que 30% usam CPFs, que já poderiam ser descartados. Isso, acredito eu, que o próprio sistema, a inteligência artificial do INSS já podiam descartar logo esses números aí. Por exemplo, aparece solicitando um auxílio-doença. Uma criança de 10 anos não tem fundamento nenhum, então já descarta logo esse nome, digamos assim. Só que, gente, o secretário do Regime Geral da Previdência Social disse que o governo federal vai abrir um concurso público para
contratar 1,7, ou seja, 1.700 peritos, e que no curto prazo uma medida provisória deve aumentar o número de perícias feitas por dia. Gente, aqui, né, aqui eu abro um parênteses, né, é óbvio, né, é mais do que necessário se fazer um novo concurso público, né, para contratar novos peritos, porque da maneira que tá, não dá. Só que aqui, né, aqui é bom deixar bem claro. Hoje, os aposentados, os pensionistas, os segurados do INSS que necessitam passar por uma perícia médica ou estão aguardando um pedido de aposentadoria, estão pagando o pente fino, né? Esse é o preço que o pente fino deixou para frente, porque nas gestões anteriores focaram muito em revisar benefícios já concedidos do que, né, conceder benefício para aquelas pessoas que estão adoentadas, né, que, como disse a matéria, nem a primeira perícia passou, né, para checar, para ver se a pessoa tem direito ou não a receber o seu auxílio doença, a sua aposentadoria por invalidez ou quem sabe até mesmo o seu BPC. Tomara, né, gente, tomara que de fato esse novo concurso, né, para contratar novos médicos peritos, né, venha rapidamente. Só que a gente sabe, né, que tudo na gestão pública ela é bastante demorada, né, uma burocracia muito grande. Olha só o que disse o secretário, inclusive eu vi ele falando ontem lá no Jornal Nacional. Vai permitir a realização de perícias em contraturno e em finais de semana e ainda a partir daí a realização de mutirões por todo o Brasil, disse Adroaldo da Cunha, portal secretário do Regime Geral da Previdência Social, né? Inclusive esse multirão hoje já está acontecendo em regiões, né, em várias regiões do Brasil para analisar a concessão do BPC, né, e o secretário da Previdência Social disse que o INSS pretende expandir para os demais benefícios. O governo também vai adotar a teleperícia já aprovada, né, pelo Tribunal de Contas da União. O presidente do Instituto Brasileiro de Previdenciário avalia que a teleperícia pode ajudar onde foi implantada, mas é preciso ter estrutura, né? Ou seja, a doutora Adriana Bramante, né, ela também falou ontem no Jornal Nacional sobre essa questão, né, dessa fila da perícia médica que tem sufocado a vida de muitos brasileiros. Olha o que ela disse: de cada 10 pessoas, né, como já fizei no começo do vídeo, 8 esperam há mais de 45 dias, mas a metade delas não passaram nem pela perícia inicial. É preciso ter estrutura, é preciso contratar, né, fazer logo esse concurso público, contratar novos peritos médicos, colocar mais servidores nas agências do Brasil afora para nós tentarmos, gente, resolver essa questão, né? Porque, olha, nós estamos pagando o preço do pente fino. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Muitas pessoas vão dizer: César, você esqueceu da questão da pandemia também, né? Que afetou bastante. Pois é, gente. Mas só que mesmo com a pandemia, o governo estava focado, né? O governo anterior estava focado na questão do pente fino. E agora essa conta chegou para os brasileiros e o atual governo, gente. Quem está no governo tem que se esforçar para resolver mesmo, né? E isso é para hoje, não é para amanhã. Mas eu ainda continuo confiante, né? Inclusive, o próprio presidente o próprio ministro da Previdência Social, Carlos Lupe, falou que pretende pelo menos tentar amenizar essa fila até o final do ano. Gente, mas mudando de assunto, né, porque a gente espera que isso vai se resolver, se Deus quiser, tem que resolver, né, porque o povo não merece tanto sofrimento. Teve uma amiga nossa, uma seguidora aqui no canal, né, que me mandou uma mensagem ontem lá no Instagram. Ela falou assim: César, eu mesmo faço o meu 13º, né? Porque ela recebe o BPC, o benefício da prestação continuada. Como todo mundo sabe, os projetos de lei que tramitam tanto no Senado quanto na Câmara que visam, né, dar o direito aos beneficiários do BPC, o 13º salário, ainda não foram aprovados, estão em tramitação. Ela falou que ela faz o seguinte, né? Ela falou assim: César, o nome dela se chama Maria Valéria, desde que o salário mínimo passou para R$ 1.320, como o meu BPC cai em uma conta poupança, eu retiro apenas R$ 1.200.
reais, né? Eu deixo lá R$ 120. Ela falou assim para mim: César, em 10 meses, né? Eu largando R$ 120 lá, são R$ 1.200, né? Mais 400, né? Do vintão a mais. Ou seja, é R$ 1.600. E em um ano eu consigo deixar guardado, né? Fica guardado lá para mim R$ 1.600. Ela falou assim: eu costumo fazer isso há muito tempo e isso tem me acudido em momentos de necessidade, né? Ela falou assim: fala para os nossos amigos inscritos do seu canal, né? Aqueles que puder. Ela falou que cada pessoa tem uma realidade diferente e como de fato é, né? Cada pessoa tem uma realidade diferente. Aqueles que puder, né? E recebem o seu BPC em uma conta poupança, né? É importante largar lá uns 100, uns R$ 120 para que em um ano, 2 anos, né, tem um dinheirinho a mais sobrando. E ela falou assim: enquanto o governo federal não quer pagar o nosso 13º, que é justo, que é necessário, eu mesmo, né, faço das tripas corações para conseguir economizar o meu próprio 13º. E aí, gente, o que você achou da ideia da Maria Valéria, lá de São José do Rio Preto, São Paulo? É uma boa ideia? Você consegue fazer esse malabarismo? Porque vamos ser sinceros, né? Um verdadeiro malabarismo, né? Para poder fazer sobrar alguns centavinhos, né? Para fazer o seu próprio 13º. Você concorda com a ideia dela? Você está fazendo ou não está sobrando nada? Comente aqui, um abraço e até o nosso próximo vídeo.